este evento. Vamos registrar as presenças aqui também do vice-presidente e coordenador do Conselho de Jovens Empresários, Gustavo Tacla, do vice-presidente e coordenador do Conselho Político da ACP, Mário Pereira. Os candidatos ao Senado. Primeiramente, o nosso agradecimento aos candidatos que aqui estão, que se dispuseram a vir expor as suas plataformas. Eu saúdo o candidato pelo Senado pelo PTB, federal Neuto Friedrich, o candidato ao Senado pelo PRTB, Rodrigo Reis. Eu quero também aqui destacar a presença do vice-presidente e coordenador do Conselho Político da Associação Comercial de Títulos na fila para receber os investimentos da União. Está aqui um ex-ministro que tem muito conhecimento desse assunto, nosso ministro da Saúde. Os senhores, caso eleitos forem, as empresas do Estado são compostas por micro e pequenas empresas. Aqui o nosso ex-secretário de Estado da Fazenda, Leão Arzua, que conhece muito bem esse assunto. Em segundo lugar, porque no atual momento da história do Paraná e do Brasil, todos nós temos a obrigação de participar, porque a política é o maior instrumento para a construção do bem comum. Quem vai falar agora é o candidato Rodrigo Reis. Candidato, o senhor tem até 4 minutos para responder a seguinte pergunta. Quais são as suas propostas no tocante à legislação ambiental e ao conflito de interesses diante do pujante agronegócio desempenhado aqui no estado do Paraná? Como o senhor pretende tratar o balanceamento entre a sustentabilidade ambiental e o interesse econômico do estado? Bom, primeiro eu agradecer, eu esqueci de agradecer no começo o Glaucio Tiara, o Mário Pereira, que me trouxeram aqui para poder discutir, para poder apresentar as propostas, inclusive do presidente Bolsonaro aqui. Nosso partido ele não tem representatividade, porque todos os nossos candidatos são novos, e é por isso que eu peço apoio de vocês. Antes de responder a... Alô? Alô? Oi? Travou no 3 e... O senhor tem mais 10 segundos. Então, antes de responder a pergunta, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é para que serve um senador. Não adianta nós tratarmos de políticas do executivo, porque a função do senador é brigar pelo Estado lá em Brasília. E eu quero que vocês prestem atenção desses candidatos que estão aqui, quais deles têm condições de chegar em Brasília. Imagine que isso aqui é o plenário do Senado. Quais são os candidatos que aqui estão que têm condição de chegar lá e representar o Paraná de forma efetiva. É isso que eu quero que vocês prestem muita atenção nesse debate, e é por isso que esses debates são importantes. Com relação ao meio ambiente, as leis do meio ambiente já são muito rígidas aqui no estado do Paraná. Nós vimos agora, recentemente, em Ponta Grossa, a briga que deu da Scarpa Devoniana, e eu concordo que as leis ambientais devem permanecer do jeito que estão. Eu concordo que a agricultura é a nossa principal riqueza aqui no estado do Paraná. Nós temos que incentivar a agricultura cada vez mais, mas o que eu acho é que não é só incentivar a agricultura. Nós temos que começar a incentivar a industrialização dos nossos produtos agrícolas. É isso que nós temos que fazer aqui no estado. Percorri o estado inteiro, dei a volta no estado do Paraná, conheci municípios que nem sabia que existiam. Então, agora, nós temos que continuar incentivando que essas leis ambientais se mantenham do jeito que estão, porque o que estão tentando é modificar as leis ambientais para acabar com nossas florestas, que nós temos aqui no estado do Paraná, com as áreas dentro das fazendas e das áreas agrícolas, que são importantes, inclusive, para a nossa fauna, dos nossos animais. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que em Brasília, se eleito for, nós vamos mudar a cara do Paraná. Gente, não é possível. Nós temos no Brasil hoje 81 senadores, o que é uma vergonha. Nós temos 513 deputados federais, o que é uma vergonha. O Paraná não precisa de 3 senadores. Um senador faria mais do que o suficiente o trabalho. Para piorar a situação, além de 3 senadores, foi criado um cargo em comissão que se chama
representação do Paraná em Brasília. Nós temos 4 pessoas trabalhando para fazer a mesma coisa. Inclusive, essa representação do Paraná era do Luciano Pisato, falecido recentemente. 513 deputados. Vim aqui a semana passada numa palestra do Deltan Dallagnol, e ele apresentou 70 medidas contra a corrupção, que eu sou favorável, mas eu acho que apenas 2 medidas seriam suficientes. Acabar com a reeleição, porque transforma os políticos coloca os políticos num castelo de poder que nunca mais saem de lá. E a segunda questão, diminuir o número de cargos eletivos no Brasil. E eu assumo esse compromisso com vocês, que eu vou brigar por isso. Não há necessidade de 513 deputados federais no Brasil. É um absurdo que consome milhões de reais de dinheiro público que poderiam ser investidos no ensino fundamental, que eu tanto defendo. Obrigado, aqui no Brasil. Candidato, já com o seu tempo aumentado, depois aí dessa pequena dificuldade. Só pedimos aos candidatos que tentem pegar no meio do microfone, porque aquela parte de baixo é onde está o transmissor. E aí, é claro que ele acaba afetando a transmissão até o receptor e dá essa pequena dificuldade. O senhor é a favor da criação da CPI dos museus pelo Senado Federal? Claro, depois de tudo que aconteceu, que nós vimos acontecer com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o senhor tem até 4 minutos. Gente, primeiro nós temos que continuar a nossa discussão de país, coisa maior, o que é importante para todos nós. O PDT apoiou a Dilma. O Podemos votou contra a reforma trabalhista. A Rede trabalhou junto com a esquerda. Temos o PTB, que não apoiou, ou apoiou em partes. Temos o PRTB, que não tinha cargo nenhum, até porque a gente não tem nenhum deputado. E a ideia é exatamente essa, de colocar gente nova lá para poder fazer essa mudança. Então, a CPI dos museus. Eu acho que a coisa é muito maior que uma CPI de museu. O problema é cultural. Hoje acabei de chegar, fomos fazer uma visita no Teatro Guaíra aqui, uma visita para conhecer melhor a questão da nossa cultura. Nós não temos cultura, gente. A gente trabalha muito pouco com isso. O investimento na cultura aqui no estado do Paraná é medíocre. Vamos falar em CPI do museu. É coisa muito maior do que essa. Nós precisamos do apoio de você primeiro para poder manter o Brasil em pé. Essa é a questão hoje. Nós acabamos de tirar uma presidente da República que acabou com a economia do nosso Brasil. E vamos votar nos senadores que apoiaram essa presidente. É um voto meio esquizofrênico que às vezes o paranaense tem. Você sabe que de todos os estados do Brasil, o Bolsonaro está... no Paraná é um dos que ele tem a menor aprovação, digamos assim. Até nos estados do Nordeste a aprovação dele é maior do que aqui no estado do Paraná. Gente, vamos acordar. Por que o Alckmin está com essa medíocre dessa colocação na pesquisa? Porque durante as manifestações do impeachment, o único candidato a presidente que estava lá junto com a galera na rua era o Bolsonaro. Ele é espalhafatoso? Ele é espalhafatoso, às vezes fala até demais, assim como o general Mourão, que vai estar amanhã em Curitiba, às 3 horas da tarde, estão todos convidados no Instituto de Engenharia junto comigo. Nós precisamos primeiro manter o Brasil em pé. E para botar o Brasil em pé, a esquerda não pode participar desse governo. O Bolsonaro representa a quebra do sistema. Estavam falando a questão dos bancos aqui. O Bolsonaro é um dos poucos candidatos que não recebe dinheiro da Febraban. Vocês lembram, recentemente, que o Centrão, que é aquele conjunto de partido corrupto que tem no Congresso Nacional, declarou apoio ao Bolsonaro, que ele estava em primeiro lugar na pesquisa, e de repente, uma semana depois, sumiram, não são mais Bolsonaro, foram todos com o Alckmin. Tanto que o Alckmin tem 4 minutos e pouco na televisão, e o Bolsonaro tem 10 segundos e eu tenho 9 segundos para expor tudo isso para vocês. Por quê? Porque alguém pagou essa cambada de sem vergonha que estava lá. Esses partidos medíocres que nós temos no Brasil hoje. Nós temos que acabar com isso. O Bolsonaro é o candidato fora desse sistema. Ele não é apoiado pela Fiesp, não é apoiado pela Febraban, e é por isso que ele tem 26% de aprovação. Porque ele fala
o que muita gente não fala, que tem vergonha de falar, o que tem vergonha é que alguém chame a atenção dela. O voto do Bolsonaro é o voto quieto, é o voto daquele cara que vai lá e vota e faz a mudança. Gente, nós precisamos de vocês. Nós temos 126 candidatos a deputado estadual e federal sem mandato. E é vocês que vão fazer essa diferença. Vocês vão votar no liberal, que é a favor da privatização. Eu sou a favor, na maioria dos casos, não todos. Mas Candidato, a gente tem que votar em gente do bem, comprometida com a mudança. Pela sua resposta. Vamos agora para a última rodada de perguntas e respostas. Começamos mais uma vez com o candidato Alex Canziani.